na minha parte profissional, eu acabei perdendo um pouco a minha identidade profissional por conta disso. Eu comecei a repensar a minha vida. Eu falei, será que vale a pena você sacrificar tanto a sua família dessa forma? Então, agora entrando bem na tua pergunta, eu tive que tomar uma decisão. Eu falei, não, os meus filhos, nada paga o fracasso de uma família. Pois é. Forte, sabe? hein? Forte. Nada paga o fracasso de uma família. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Estrutura Cast. Mas primeiramente, se inscreva no nosso canal lá, curte lá, compartilhe nossos episódios. E hoje é uma honra estar trazendo mais um dos nossos patrocinadores. E Amilcar, quem que é a nossa patrocinadora de hoje? Cara, é uma pessoa muito especial aí. A gente tá falando dela em todos os episódios, sempre mandando um beijo. Então hoje a gente resolveu trazer ela aí pra tá contando um pouco da história dela. Então é uma mulher, Alessandra, 41 anos, cristã, professora, empreendedora, esposa do Valmir, mãe do Benjamin e da Alice, pré-candidata a vereadora. Senhoras e senhores, nos ajude a receber a Alessandra do Valmir. Alessandra, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Alessandra. Muito obrigada, é um prazer realmente estar aqui. Eu fiquei muito feliz com o convite. Que bom. E eu tô bem feliz, é o meu primeiro podcast. Eu espero que não seja o último. Com certeza. Que legal. Alessandra, eu vi aqui que você tem várias transições, né? De diretora para empreendedora e depois agora uma nova fase como pré-candidata ou vereadora, né, de Araquari. E eu queria que tu contasse um pouco dessa tua história ali, a gente está entrando na conversa. Então, desde de nova, né, eu tinha vontades, desejos de estudar, de ter uma profissão, e ainda solteira, eu me formei na universidade, fiz faculdade de pedagogia, e logo em seguida, após eu me formar, eu iniciei minha carreira como professora. E desse tempo ali, depois de um tempinho que eu estava trabalhando como professora, eu conheci o meu marido. Eu acho importante começar desde o início para vocês entenderem um pouco. Então eu conheci o Valmir trabalhava na indústria, a gente se casou. E nessa época que a gente casou, os meus pais começaram a empreender no ramo de padaria. Eu saí de casa, né? Fui morar na minha casa, fui ter a minha vida, mas nós sempre ajudávamos o pai e a mãe quando podia, no final de semana, porque o começo de um empreendimento é sempre muito desafiador, né? Bastante. É sempre difícil. E os meus pais, eles já tinham alguma experiência no ramo alimentício, eles sempre trabalharam com comida, trabalharam em indústria também, mas o forte deles sempre foi o ramo de alimentação. A minha mãe é uma cozinheira incrível, o meu pai é um grande churrasqueiro, eu acho que é assim que fala. E, de repente, eles viram essa oportunidade. Nós moramos em vários lugares, os meus pais tentando a vida, assim, tentando mudar de vida. E a gente veio parar aqui em Araquari. E nessa época era 2000, eu não me recordo agora o ano, mas eu acho que era 2008, por aí, que eu casei e eles começaram a empreender no ramo de padaria. A gente começou a ajudá-los, enfim, e tal. E eu sou filha com mais 3, nós somos em 4 irmãos. E o meu pai foi crescendo aqui na cidade. Araquari ainda era uma cidade que não estava assim no auge do desenvolvimento como está agora. E ele foi crescendo e foi vendo possibilidades de abrir outros negócios, outras unidades. E nesse quesito ele pensou, poxa, eu tenho os meus filhos, né? Cada um trabalhava na sua área, cada um
Nós éramos várias funções. Eu era professora, as minhas irmãs tinham cada um o seu emprego, meu irmão ainda era novo, né? Eu tenho o Rafa, ele é bem novo. E... engraçado, eu sempre achei que o Rafa, que a tua irmã era a Andressa. O Rafa é... não, é a Andressa, é o Rafa. Eu tenho a Drica, né? A Adriana, a Daiane e o Rafael, ele que é o meu irmão. Ele é o mais novinho. Agora já tem os seus 30 anos. E então o pai abriu vou colocar um filho cuidar. E ele foi fazendo, sabe? Cada filho ele colocou num negócio. Abriu uma lá no Porto Grande, foi tocar a Drico Léo. Abriu aqui no São Benedito, foi tocar o Jackson e a Daia. Depois foi eu e o Valmir aqui, nessa que hoje é City, mas antes era a Daiane aqui do lado do Albino. E por último, o meu irmão Rafael, que hoje ele tem ele migrou, né? Ele quis fazer a visão dele, então ele é City agora. Ele é City. O Jackson e a Day agora tem pizzaria. E os meus pais têm a Daiane, que é ali na Rua Rio Tocantins. E assim começou a nossa história. Mas voltando para mim, eu era professora e comecei no ramo da padaria, junto, em paralelo. E nesse período eu também fui alcançando outros patamares dentro da educação. Eu fui trabalhar de professora lá na sala, né? Eu fui para a Secretaria de Educação, trabalhei um tempo como coordenadora. E depois eu recebi um convite para ser diretora do primeiro CI. O primeiro CI que eu fui diretora foi o Criança Bela, aqui no Ponto Final. E depois aquele de São Benedito, que inclusive os seus filhos frequentaram lá. Inclusive essa experiência eu queria até contar aqui, gente. Foi muito marcante, assim, para mim, né? Foi quando eu conheci a Alessandra lá. Ela estava como diretora lá do CI. Né? E a gente foi deixar lá no primeiro dia de aula a nossa primeira filha. E foi algo assim que eu nunca me esqueço, porque quando eu deixei ela lá, fui muito bem recebido, tanto pela Alessandra como pelos professores ali, né? Eles mostraram tudo e tal, mas quando a gente saiu do portão, ficou eu e a Silvia assim, olhando pra dentro, assim, chorando, igual os bobão. Normal. E, sabe, porque é algo que a gente está deixando ali, é algo muito importante, né? Nosso filho. E ver que estava em boas mãos, assim, foi muito bom, assim. Foi uma experiência bem legal. Acontece muito com os pais, assim, de primeira viagem, quando deixa os filhos. Então, eu sempre procurei receber, acolher essas famílias, deixar as famílias tranquilas, pode ir, vai chorar um pouquinho, mas daqui a pouco passa. Então, eu sempre procurei passar realmente isso, assim, sabe? Para as famílias que eu atendi. E junto, né, com essa função de administrar um CI, eu também administrava a panificadora. A gente... era no mesmo tempo? No mesmo tempo. Olha só, cara. Sempre foi assim, então... Bem que fala que mulher é multifunção. Pois faz muita coisa. Era desafiador, mas a gente dava conta, assim. Eu passava de manhã na padaria, ia pro CI. Aí, na hora do meu almoço, eu voltava na padaria se tinha algumas coisas para resolver. Porque mesmo lá, eu tinha as minhas funções aqui na padaria. Geralmente era gerir o pessoal. Geralmente a minha função aqui era com o pessoal. Contratar, conversar com as pessoas, de repente tinha alguma coisa para organizar, para ajeitar, a gente recebeu uma queixa, vamos acertar isso. Então essa era a minha função. Sim. O Valmir ficava mais na gestão financeira, e compras, essas coisas. E eu gostava muito na padaria de fazer um atendimento mais personalizado com os clientes, quando ia fazer alguma encomenda. Então eu gostava muito de fazer isso. E como era no CI, por exemplo, eu sempre lidava com as pessoas, com as crianças, com os pais, com os professores. E era sempre junto aí, essa função. Engraçado que a gente sempre traz o convidado, né? E pensa num título, né? A gente não conhecendo a história, a gente colocou ali empreendendo com propósito. Olha só que legal.
E todas as funções ali realmente era se doando aquilo, né? Se entregando ao máximo. Sim. Muito bacana, cara. Muito legal. Bem isso. E assim foi. E a gente ficou por um tempo nessa trajetória, até que veio a pandemia. Veio a pandemia e dificultou, eu acho que a vida de muita gente, principalmente dos comerciantes, né? Nós tivemos que fechar alguns dias. E nesse período a gente meio que não conseguiu manter. Nós não conseguimos manter, entramos por uma via de dívidas, enfim, tinha funcionários, e quando não gira, né, fica complicado. Então, nesse período o Valmir, o meu pai, pegou novamente, né, ele estruturou, a gente saiu de cena, assim, como proprietários do local. Nesse período eu fiquei só no CI, como diretora, e o Valmir ficou com o meu pai. Ele ficou dando suporte em tudo, mas o meu pai pegou para estruturar novamente, porque o meu pai tinha... ele era mais, assim, financeiramente, né? Ele tinha os recursos. E o meu pai, embora não, né? Ele não tem, assim, estudo nenhum. Meu pai é um grande empreendedor. O meu Muito pai conhecido é um aqui, grande inclusive. empreendedor. O meu pai é o seu Marino. E a minha mãe é a Dona Lúcia, e eles, assim, são muito guerreiros, assim, eu sempre falo, se eu tivesse aprendido metade do que eles são, eu tenho certeza que, olha, a minha vida vai ser muito boa, porque eles são muito guerreiros, e assim, sem instrução, eu digo assim, né, não tiveram oportunidade de estudar, mas a vida eu acho que é uma boa escola também. Sim. O meu pai é um grande empreendedor e ele estruturou novamente essa padaria, sabe? E vendeu para o meu irmão. O meu irmão, que hoje assumiu. Então a gente ficou mais ou menos uns 2 anos fora, né? O meu marido trabalhando com meu pai, sempre com o pai, sempre... Ele até tentou outros negócios, né? Mas sempre com meu pai. Ali o meu pai, ele sempre foi muito braço direito, assim... De tudo, para ajudar o meu pai, enfim. E agora, recentemente, aconteceu que o meu pai abriu essa outra unidade, que é ali na rua Gustavo Milbratz. E ele perguntou, né? Vocês querem nos ajudar, me ajudar? Porque para ele já está bem pesado, né? Ele e a minha mãe já estão cansados. A panificadora deles ali na Rio Tocantins é uma panificadora que tem muito movimento, tem muito fluxo. Então, assim, eles estão já um pouco cansados, sim, né? Sim. E eles abriram ali e a gente está agora ali também. E nesse ano eu pedi um afastamento da educação, né? Depois até eu acredito que eu consiga contar um pouquinho, compartilhar o porquê, né? Que eu me afastei um pouco da educação e só estamos ali nesse empreendimento agora, com mais bagagem, com uma estrutura melhor, eu digo assim, emocionalmente, né? Porque todo negócio tem os seus perrengues, sim, né? Vocês são empreendedores, vocês sabem. Então, assim, tudo é um aprendizado. Então, hoje a gente tem uma outra visão, uma outra cabeça, uma outra estrutura e estamos aí. Então, falando sobre o teu negócio da padaria ali, né? A gente sabe que para ter um negócio assim, tu tem que ter estratégias. Eu queria saber se tu tem alguma estratégia que tu já tá bolando, botando em prática, assim, alguma coisa sobre a padaria. Tu tem alguma coisa assim passar pra gente? Então, como eu comentei, é sempre muito desafiador, isso, né? Todo negócio você tem que ter e buscar conhecimentos, principalmente na sua área. Então, assim, no início, quando nós começamos, eu e o Valmir não tínhamos nenhuma experiência nesse ramo. Então, nós tivemos que aprender do zero, tudo, né? Como que funciona o comércio de alimentos, como que tem que ser as finanças, né? Os recursos financeiros. Você tem que ter ali, aquele da empresa, você tem que ter o teu. Sim, você tem que, então, assim, tudo isso, todo esse giro financeiro, eu acho que é muito importante,
primeiro, às vezes a gente começa um negócio, se empolga, acha que aquele dinheiro todo é teu e acaba, de repente... Isso é importantíssimo trazer, tá? A gente já vem trazendo alguns episódios, né? Mas se o empreendedor que está iniciando, não digo o que já está no mercado, mas o que está pensando em empreender, quer buscar alguma coisa e ver se vai dar certo ou não, primeiro se qualifica em finanças. Isso. Ou entende pelo menos um pouco desse assunto. Porque é um dos erros gravíssimos que o empreendedor comete ao começar. Não entender sobre finanças. Aí ele mistura tudo, vira bola de neve, desanima, quebra e nunca vai para frente, né? Engraçado, na verdade não é engraçado, né? A gente sempre vem com algum cargo, né, de algum lugar, alguma experiência de algum lugar, né? No meu caso foi o quartel e tal, né? E como você falou ali que teve que aprender tudo do zero, foi bem isso ali, né? A gente acha que tem alguma coisa, mas geralmente influencia o cargo anterior. O que a diretoria trouxe, né, de influência sobre o empreendedorismo e te ajuda hoje em dia? Muita coisa. Eu sempre costumo dizer assim, por onde eu passei, eu tentei aprender o máximo que eu podia. Eu sugava as pessoas que estavam, que foram meus chefes, eu procurava sempre aprender muito. E em todos os lugares é uma grande escola. Sim. E na educação, assim como no comércio, na educação também tem as suas... Você precisa entender daquilo, você precisa conhecer, você precisa entender de pessoas principalmente. E eu acho que um grande desafio, além da parte burocrática de um negócio, que a gente sabe que tem que ter, gerir pessoas é um grande desafio, sabe? Isso, assim, eu tive que aprender muito. E como que eu aprendi isso? Primeiro, eu tive que me conhecer, Sim. porque você é uma pessoa, você é outra e você é outra. Sim. Eu sou outra. Então, às vezes você acha que as pessoas precisam ser iguais a você. E não é assim. Não é assim. Quando você não tem esse entendimento, qualquer negócio não dá certo. Seja qual for ele, vai por água abaixo. Então, assim, um grande aprendizado que eu trouxe de toda a minha trajetória é lidar com pessoas, e principalmente com você. Então, assim, eu tive que me conhecer, eu tive que entender que eu não sou melhor do que ninguém, que eu não sei tudo e que eu preciso aprender. Então, assim, isso foi bem relevante para mim, lá da educação, né, eu tinha, como professora, eu lidava com as crianças, lidava com os pais. As crianças são diferentes umas das outras. Eu não posso aplicar o mesmo método com uma e aplicar com todas. Eu tenho que saber que uma criança é única. Então, isso demorou, mas eu aprendi. Então, depois, quando eu fui atuar como gestora, eu tive que entender que os professores, cada um tem a sua personalidade e são únicos. Eu não posso tratar assim com esse e da mesma forma com o outro. E na padaria é a mesma coisa. O desafio de você contratar uma pessoa que tenha perfil, que de repente queira, né? Porque assim, num negócio, na padaria, a pessoa que está ali na frente precisa ter perfil. Sim. Porque senão também o teu negócio vai por água abaixo. É o cartão de visita. É o cartão de visita. Então, isso foi... essa questão de gerir pessoas foi um ponto que eu trouxe bastante. Assim, durante o processo que tu vai participando, a gente sempre participa de reuniões, de encontros, e tudo isso de treinamentos, e tudo isso tu vai aprendendo, tu vai tendo bagagem, né? E eu trouxe de lá também para o meu negócio isso. E tem outros pontos também que a gente consegue, sabe, aprender. Por exemplo, a questão de gerir financeiro. Eu não tinha... A prefeitura, por exemplo, tem a sua gestão financeira, mas no CI eu também tinha. Então, assim, eu tinha que cuidar muito com a forma que eu usava o dinheiro público, né? Sim. Por exemplo, a gente recebe alguns recursos do governo, então eu tinha que cuidar muito, eu tinha que tomar decisões certas, eu tinha que fazer as compras certas. Então, assim, isso eu sempre fui muito cuidadosa
com isso, sabe? E essa questão também de você tomar a decisão. A tomada é uma coisa assim que eu aprendi muito. Você tá lá no CI, de repente tu tem que tomar uma decisão. E tu tem que tomar uma decisão de preferência certa, né? Então, assim, o que aconteceu? Aconteceu um acidente, aconteceu alguma coisa, eu preciso resolver, porque eu sou responsável por aquele lugar. Da mesma forma na padaria. Deu um BO, tu tem que resolver. Tu tem que... E assim, vocês sabem que os desafios entre uma empresa e o cliente existe também, né? Então a gente não vai mascarar aqui e dizer que tudo é perfeito e lindo, que não é. Então às vezes acontece algum problema, né? E você tem que ter o quê? Tem que ter estratégia, tem que ter sabedoria para convencer esse cliente, né? De que, né, não foi proposital, que deu um erro, enfim. Então tudo isso eu aprendi muito e eu sempre levei, às vezes, coisas da padaria também levei para o CI, né? Tomada de decisão rápida e tem que... Enfim, eu acho que em todos os lugares que tu passa, você consegue aprender. Eu gosto muito de extrair o que o convidado está falando aqui e trazer, né, pro didático, né? Então você percebe que já passaram vários aqui e todos eles têm a mesma linguagem, né? As mesmas dificuldades, financeiro, gestão emocional, gestão de pessoas. Sim. Então, o empreendedorismo ele é um padrão, certo? Certo. São pontos que tu tem que se aprimorar e se qualificar, né? Buscar conhecimento, buscar treinamento. Não tem como evoluir no empreendedorismo sem o treinamento. Não tem. É importantíssimo. É um pilar importantíssimo, né? E, claro, cada empreendimento tem seu desafio peculiar, mas a base de tudo sempre vai ser treinamento, gestão, né? Exatamente. Tanto de pessoas, finanças, ali, emocional. Não, então é muito importante isso de você estar treinando. E eu sempre vejo o propósito de Deus nas coisas, né? E eu tenho certeza que a gestão de crianças, de recurso público, sabe, tá te direcionando para um lugar onde tu está caminhando ainda, certo? Ele sempre vai estar te colocando desafios proporcionais, né? Àquele lugar, né? Então ele sempre vai estar treinando. É importante isso, você tá vendo isso, né? Para onde Deus está te direcionando? Sim. Ver essas pistas divinas, né? E tá seguindo o caminho. Ele não vai te colocar um mapa, um GPS na tua frente, ó, vai por aqui, né? Às vezes acontece, né? O irmão meio arretado vem falar assim, né? Sim. Muito bom quando isso acontece, mas não viva só disso. Não. Né? Procure entender onde Deus quer te levar. Com certeza. Né? Existe o livre-arbítrio, você tem que escolher ali o caminho. Né? Senão era muito fácil, era um xadrez, deixava Deus fazer ali, Exatamente. mas não. É muito bom ver isso, né? E quando as pessoas entendem isso e caminham para o lugar certo, é melhor ainda. Exatamente. O resultado ele fica muito mais grande, muito mais sólido, né? A gente entendeu isso no caminho também, né, Michael? Sim, com certeza. As pedradas vinham, a gente aprendia com o que está acontecendo, por que essa pedra está vindo, Isso aí. né? Falando em pedra, né, Pastor Léo? Daí, então, assim, a gente está sempre buscando isso, né? E essa parte, então, de padaria ali, tem algo prático, assim, que quem sonha em empreender com padaria ou comércio, que é praticamente ali o mesmo segmento, né? Deve seguir para tá engatilhando nesse lugar? Então, como a padaria é um empreendimento que é de domingo a domingo, né? Não fecha. Então, nós temos um desafio nessa questão da rotatividade de funcionários, por exemplo, porque a maioria das pessoas hoje não querem trabalhar final de semana, né? Querem um dia, enfim. Então, assim, a gente precisa ser muito estratégico com relação a isso, sabe? Para você ter bons funcionários que queiram trabalhar com você, que queiram ficar com você num negócio que você tenha folga, mas você tem que trabalhar final de semana, né? Tem as suas folgas, mas não é todo final de semana que você tá livre. Então, assim, a gente precisa
ter estratégia com relação a isso também. Funciona por escala, então? Por escala. Então, assim, a pessoa trabalha, tem a folga no meio da semana, tem a folga no final de semana, mas não é todo final de semana. Então, por exemplo, eu como professora, sábado e domingo, eu tô em casa, né? Eu trabalho de segunda a sexta. O que muita gente almeja é trabalhar de segunda a sexta, né? Poxa, eu não queria trabalhar final de semana. Então, nisso nós temos que ter muita estratégia, sabe? A gente tem que realmente convencer aquela pessoa de que ali é um bom lugar de se estar. Então, essa questão de você contratar, de você depois desenvolver essa pessoa. Então, isso, a gente precisa ter uma estratégia para isso, sabe? Porque senão a rotatividade de funcionários é muito ruim. Sabe? É muito ruim, a gente precisa sempre estar treinando, é tão cansativo depois. Não cria uma cultura, não cria um ambiente. Exatamente, não cria uma cultura. Então, esse, assim, é o meu... Hoje, assim, a minha grande estratégia é focar, assim, sabe? Na motivação desse funcionário, que esse funcionário queira estar comigo, sabe? Então, desenvolvimento da equipe, então. Da equipe. Nós temos, assim, algumas estratégias. Ainda nós precisamos evoluir mais nesse quesito. Mas nós estamos aprendendo, sabe? Todos somos alunos, eternos aprendizes. Aprendendo. E, assim, hoje, eu tenho mais estratégia, assim, de marketing, que é uma coisa que eu relutava muito. Eu não gostava de aparecer em rede social, de fazer um story, por exemplo. Para mim era o fim do mundo, que vergonha fazer isso. Era 2, então. Exatamente. Então, assim, eu nunca... para falar em público, eu não tenho, assim, dificuldade de falar em público. Mas ir para rede social e fazer um story, para mim, era um horror. Era o fim do mundo. E eu tô aos poucos destravando nisso, tô tentando, assim, sempre que posso, eu estou fazendo, tanto lá na padaria, quanto no meu pessoal, que eu também nunca fazia, postava pouquíssimas coisas ao meu respeito. E agora, assim, depois de um tempo, depois de estar tendo algumas mentorias com pessoas bem importantes que são boas nessa área, eu tô conseguindo fazer algumas coisas, mas preciso mais. Eu preciso de muito mais. Porque às vezes eu não tenho, assim, aquela habilidade toda, sabe? Tem gente que faz uns stories bem bonitos, cheio de coisa. Eu ainda não tô nesse patamar. Mas já faço. Então isso é uma estratégia boa, sabe? E uma coisa que eu trouxe para a padaria agora é um segmento de trabalhar com produtos sem glúten e sem lactose. Legal. Atingir outros públicos. Isso. Eles falam que é uma alimentação inclusiva, né? Porque hoje tem algumas pessoas que não podem, né, com o trigo, que não podem com leite. E até mesmo quem, de repente, quer fazer uma dieta de emagrecimento, eu tenho opções também, sem açúcar, quer comer aquele docinho, quer... Então, eu tenho investido nisso, eu fui atrás, tenho me capacitado, eu mesmo faço os produtos, sabe? Muito legal. Tenho alguns clientes fixos, assim, que sabem que eu trabalho, mas não é muito, não são muitos. Eu tenho divulgado, porém, existe uma situação de valor, sabe? Sim. Porque esses produtos têm um valor maior. Trabalhar com esses produtos é diferente do que trabalhar com os produtos tradicionais. Então, eu tenho essa estratégia, também tenho colocado no nosso negócio. E, assim, de repente, hoje não está fluindo tanto, mas daqui a pouco eu vou ser, né, talvez a pessoa que referência. A referência. A grande sacada do empreendedorismo é tu achar a dor do mercado, né, e resolver ela. Essa é a base. Sim. Né? Se tu tá buscando o dinheiro, não é Exatamente. tu não vai sair do lugar, né? Tu vai estar sempre correndo atrás dele. Mas se tu resolve a dor, daqui a pouco ela explode. E geralmente a dor vem de quem? De você. Sentiu. Isso. E por que eu comecei com isso? Porque eu tenho restrição ao trigo. Depois de muito tempo, eu descobri que eu tenho restrição ao trigo. E, meu Deus, gente, eu vivo numa padaria. Pensa no desafio. Não, foi um desafio enorme, porque eu gosto de tudo o que é massa. O meu pãozinho era
sagrado. Sim. E eu tive que procurar algumas alternativas, outras alternativas que me fizesse sentir, sabe, que, poxa, eu tô comendo uma coisa boa, uma coisa gostosa, mas não vai me fazer mal. Então, foi baseado nisso que eu fui atrás, fiz alguns cursos. E eu, né, hoje eu já consigo comer alguma coisa, mas teve um tempo que eu tive que fazer 100%. Eu tive que retirar 100% da minha dieta, da minha alimentação, o trigo. Então, porque estava muito alterado tudo. Hoje, assim, eu consigo comer uma coisinha ou outra. Não posso comer todo dia, mas ainda consigo. Mas a maioria das coisas que eu como, eu que faço, sem trigo, né, sem lactose, às vezes sem açúcar, né. Então, assim, isso foi uma coisa que eu senti na pele e daí eu escutava muitas pessoas comentando, meu, aqui não tem nada e tal, tem que ir pra Joinville, às vezes buscar. Daí eu falei, ó, bora fazer. Escute mais do que fala, né? Escute mais do que fala. Então vamos fazer alguma coisa nesse sentido e tá bem legal, tá dando certo. Legal, muito bom, cara. Lembrando, eu preciso deixar uma coisa bem clara, que não é livre de contaminação, tá? Porque, assim, existem vários tipos, né? Então, assim, ó, tem o celíaco, que ele não pode nem entrar, às vezes, no ambiente que tem trigo. Então, assim, o celíaco, eu não posso assar o meu pão no mesmo forno que eu asso o pão tradicional, porque tem contaminação. Então, é importante eu deixar isso claro, que os meus produtos é para quem tem, assim, ó, uma intolerância, uma alergia, que daí não tem problema. Mas o celíaco mesmo, ele não pode nem com os produtos que eu faço. Mas eu penso em talvez montar uma cozinha específica para isso. Olha só. Sabe? Porque está crescendo muito esse tipo de problema, sabe? Então, quem sabe? Isso vem já, né, com... Antigamente não existia, né? Porque não tinha industrializado. Hoje em dia o consumo de industrializado é muito grande. Já causa essas várias coisas, doenças, As modificações todas, isso aí é um assunto bem delicado. Mas a gente sabe que existe e é bem isso. O importante é estar buscando resolver, né? E sempre estar trazendo o melhor para o cliente. A gente sabe que a gente estava conversando aqui, né, sobre negócios, né? É bastante sugado, bastante... Tu se empenha demais, né? E como que tu separar um pouco assim a parte de trabalho e família, ter tempo para tudo, né? Para marido, para filhos. Sim. Como que é fazer isso? Então, no início eu não tinha filhos, né? Então era muito mais fácil você conciliar tudo isso. Quando é só o casal, vocês dois, não importa, né? Se você vai dormir tarde, se você acorda cedo, vocês são adultos, não é o recomendado, mas enfim. É só vocês dois, é mais fácil, né? Você levanta a hora que quer, vai dormir a hora que quer, tu não tem aquela responsabilidade com um filho. Isso. Então, no começo, a gente lidava muito bem com tudo isso. A gente tinha o nosso desafio como casal também trabalhando junto, que isso foi uma coisa que eu tive que aprender também. Eu tive que evoluir, crescer muito com relação a isso. Você trabalhar com o seu marido. Por isso que eu comentei antes, que eu tive que me conhecer, saber quem eu sou, saber quem ele era, pra gente dar certo. Mas assim, ó, no início deu muita treta entre nós dois, porque a gente é bem diferente um do outro. Mas hoje, graças a Deus, a gente consegue lidar com isso muito bem. Eu entendi o meu papel e entendi o papel dele. Então, eu não me meto no dele, sabe? Ele também não é se meter. É que eu digo me meter porque eu me metia muito na parte dele, assim. E não era saudável. E ele nunca se meteu na minha. Ele me respeitava muito mais do que eu. Então, assim, isso eu tive que aprender a duras penas, mas aprendi. Então... De repente veio a minha primeira filha, né? Que hoje ela vai completar 9 anos, agora em agosto. E eu já tive que dar uma desacelerada, eu tive que dar uma parada. Eu não conseguia mais, né? Da mesma forma que eu fazia, mas eu ainda levava ela comigo nos finais de semana. Eu saía do CI com ela, aí passava na padaria, a gente ficava ali. A Alice, ela sempre foi muito... Eu não tinha, assim, muito
muito trabalho, assim, com ela. Ela era uma menina tranquila, de boa, diferente do Benjamin, sabe? Benjamin... O segundo é sempre terrível. Exato. Então, assim, ó, eu conseguia levar ela na padaria e ela ficava comigo, ficava de boa, não queria comer todos os doces da padaria. Hoje ela quer muito mais do que naquela época, quando ela era pequenininha, sabe? Então, mas mesmo assim, a gente teve que dar eu tive que dar uma parada, assim, né? Tive que entender que eu não poderia sacrificar a minha filha, né? Por conta disso. Sim. Aí foi mais nesse período aí mesmo que ela já tinha, na pandemia, ela já era grandinha. Então, a gente parou, ficou uns 2 anos fora, né? Eu fiquei só no CI, o meu marido só com o pai. E daí a gente tinha, assim, uma vida menos corrida. Só que daí veio o meu segundo filho, sabe? O meu segundo filho e aí foi difícil. Eu tive muita dificuldade. Com a Alice, eu não tinha dificuldade em quem cuidar dela. Eu tinha quem cuidasse dela. E era pessoa, né? Gente de confiança e tal. E o Benjamin, eu não tive essa mesma sorte. Então, assim, ó, eu passei por um período muito desafiador depois do nascimento do Benjamin. Eu sofri muito para encontrar pessoas para cuidar dele. A gente hoje vê que as mães têm muito esse desafio, né? É um insight já para você que tá vendo aí, ó, que gosta de cuidar de criança, é uma dor grande no mercado. Você aprimora e bola um projeto aí. Isso. Então, o que acontece? Nós temos os centros de educação infantil, essa conversa tem tudo a ver, né? Sim. Educação, empreendedorismo. Então, assim, existem os centros de educação infantil, mas o centro de educação infantil não existe, assim, para suprir a necessidade de uma mãe na sua totalidade, Só né? meio período, né? E assim, a educação infantil é educação infantil. A criança vai lá para desenvolver habilidades e potencialidades e a gente não tem muito na nossa mente assim, ó, é um lugar para a criança ficar, para a mãe trabalhar. Também existe, né? Existiu por muito tempo isso, né? Mas hoje não é mais assim. Existiu muito... Aqui em Araquari já teve um outro formato, né? De educação infantil, que a criança conseguia ficar o dia todo. Mas a cidade cresceu muito e a demanda está muito grande. Então, acaba que não se dá conta, né? Então, para que a gente atenda o máximo de pessoas, de crianças possíveis, então a gente tem hoje em Araquari o período de 6 horas. Aí, agora parece que vai aumentar para 7 horas. E tem também o período integral, que é 8 horas que a criança consegue ficar. Mas daí os pais, né, tem que passar por um processo que precisa levar bastante documentação. E às vezes tem pai que acaba desistindo por não ter, enfim. Uma pena. Isso. Mas, então assim, e com o Benjamin foi exatamente isso. Eu tinha o período de 6 horas... para ele, e eu trabalhava 8 horas, 9, né, porque tem o horário de almoço, então eu precisava de alguém para cuidar dele depois que ele saísse do CI. Engraçado, né, a professora falando que tinha que ter alguma vaga para cuidar. Sim. Exatamente, então assim, a gente não tinha privilégio nenhum, né, nesse sentido. Eu tinha que concorrer como qualquer pai e qualquer mãe. Não era só porque eu trabalhava lá que eu tinha a vaga, né? Para conseguir a vaga de 6 horas, eu tive que entrar na fila de espera, por exemplo, sabe? Sim. Então, é a realidade hoje do nosso município. Então, eu entrei num caos nesse período, porque era desgastante você ter que sair para trabalhar, depois não saber com quem que eu procurava, uma pessoa cuidava uma semana, já dizia que não conseguia mais cuidar, e assim foi. Então assim, ó, eu passei muito trabalho, muito desafio na minha parte profissional. Eu acabei perdendo um pouco a minha identidade profissional por conta disso. Eu comecei a repensar a minha vida. Eu falei, será que vale a pena você sacrificar tanto a sua família dessa forma? Então,
agora entrando bem na tua pergunta, Sim. eu tive que tomar uma decisão. Eu falei, não, os meus filhos, nada paga o fracasso de uma família. Pois é. Forte, Sabe? hein? Forte. Nada paga o fracasso de uma família. E eu me vi num momento muito difícil. Eu estava muito estressada, eu estava muito nervosa. A minha filha, em idade escolar, ela estuda numa escola que vem muita tarefa. E eu chegava à noite, o Benjamin queria a minha atenção porque ele ficou longe de mim. Eu tinha que dar atenção para Alice porque estava cheia de tarefa para fazer. E eu me vi no caos. E o meu marido, ele às vezes ele olhava para mim e dizia: "Meu Deus, Alessandra, não dá nem para falar contigo". Eu tava entrando num caos. Tem uma questão de parceria aí, né, que a gente entendeu, graças a Deus, ainda estamos aprendendo, né, eu e a Silvia, no caso. Essa situação a gente passou bem também, né, como a gente tem um empreendimento já bem na época que tinha os filhos, foi bem no processo ali, Exato. né? A gente passou exatamente por isso ali, não tinha onde colocar e tal, graças a Deus a gente tem hoje uma tia que cuida pra gente o meio período que falta, né, e muito bem cuidado, graças a Deus. Sim. E essa parceria hoje a gente vê que a Larinha ela já vem com um monte de tarefa. Vem. Né? Esses dias, semana passada até foi, a gente ficou, acho que uma semana corrida, que tinha que ir para um lugar e no outro, tudo de noite, e não deu para fazer as tarefas. Tinha 10 tarefas para fazer. Nossa. Sim. A gente ficou umas 2 horas lá só. E que tarefa que tem que ficar pensando, tá? Não é aquela coisinha, risca aqui, faz ali. É bem assim. Bem Exatamente. complicado. Às vezes eu tenho que ler 2, 3 vezes para tentar ajudá-la. Eles estudam na mesma escola, Isso. né? Então, é bem assim mesmo. Então, foi nesse período, assim, que eu estava muito esgotada, muito cansada, sabe? Como mulher, assim, como mãe. E eu falei, não, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Então, eu finalizei 2023 com uma decisão tomada. Eu vou me afastar da educação. Porque era o local que mais me consumia. Sim. Que mais eu dava muita atenção. Eu sempre procurei fazer o meu melhor aonde eu estou. Sim. Onde eu estou, eu procuro dar o meu melhor. E isso desgasta, né? Então eu conversei com o meu marido, conversei com os meus pais. Já tinha a previsão dessa panificadora, o meu pai já estava estruturando ela. O meu marido participou de todo o processo dessa estruturação. Então, eu conversei assim com a minha mãe. Mãe, a senhora, porque eu sempre pedi muito, assim, eu sempre honrei muito os meus pais e eu fui conversar com eles sobre isso. Sim. Eu conversei com o Valmir, ele disse: "Olha, Alessandra, eu tô contigo. Aquilo que você decidir, eu tô contigo, a gente se vira", porque é abrir mão de um salário, Sim. né? De um salário. Então eu falei, eu quero estar contigo na padaria. Eu sei que, porque hoje a gente tira um salário para nós, né? A gente tira um salário para nós. Tem a parte da empresa, né? E tem a parte que vai pro meu pai. Então, não é assim, ai meu Deus, né? Então, todo mundo acha, né? Estão nadando em dinheiro. Não, a gente está estruturando ainda esse negócio. Então, eu conversei com a minha mãe, olha que eu achei que a minha mãe não ia me apoiar, porque a minha mãe é muito do trabalho. A minha mãe, ela sempre se doou muito. A minha mãe vai trabalhar doente, a minha mãe vai trabalhar sem poder. Então, assim, eu herdei isso muito dela. Assim, eu sempre vi ela fazendo isso. E eu fui conversar com ela, ela disse: "Não, filha". Eu fui conversar já chorando, né? Ela falou: "Olha, filha, eu tô vendo a tua situação. Não, vamos... Então, se você precisa, né, de um tempo, sai, vem trabalhar com a gente". E foi aí que eu tive forças para tomar essa decisão. E assim, ó, gente, é outra vida. É muito importante isso de eu queria trazer ali, né, a conversa. Tu tem que, se tu não falar para as pessoas que estão ao teu redor quais são os projetos, as dificuldades ali, nada flui. Fica pesado o fardo, né? Sim. Esse processo ali de família com empreendedorismo é algo que tem que estar muito encaixado.
né? Eu tive muitas conversas, assim, pra gente alinhar, né? Ainda não é perfeito o que a gente faz, eu e a Silvia, né? Entre família e tal. Porque eu tenho uma visão muito pra frente, eu quero fazer, construir e tal. E além da empresa, a gente está construindo outros cursos, tem o podcast, tem edição, tem muita coisa envolvida. Então, se eu focar só no trabalho, eu não vou nem para casa. Exatamente. Então, o que eu fiz? Silvia, esse aqui são os meus planos, esse aqui são os nossos planos como família, vamos ter que se dividir. Porque o que acontecia? Eu chegava aqui no trabalho, saía 9 horas da noite, né? Aí a Silvia tinha que dar banho nos 3, fazer tarefa, fazer comida, fazer não sei o que, lavar roupa e tal, e isso ela trabalhando com a gente. Então, assim, era algo, não tem como. Então, vamos se dividir aqui, a gente chega, eu preciso de 2 dias ali pra gente estar focado lá no trabalho, por causa do projeto do curso, né? E o restante a gente vai se dividindo, tem célula, tem né, a vida normal, né? Exatamente. A vida normal. Então, assim, a gente sentou, alinhou os pontos. Às vezes sai fora da agenda, uma coisa ou outra, mas a gente sempre está buscando, né, trazer regrado aquele ali. É muito importante isso, senão não vai aguentar. Não vai. O emocional não suporta. O teu corpo não suporta. Então, o alinhamento com tanto a tua equipe de trabalho quanto a tua família tem que estar muito bem explicado, muito bem falado. E além disso, né, exatamente, a gente tem a família, tem o trabalho e nós fazemos parte de uma igreja, que a gente é bem envolvido lá na igreja. Então, assim, tinha mais essa parte. Então, eu falei, Valmir, eu não tô dando mais conta. Embora eu sempre, você é né, batalhadora, isso, aquilo. Mas não, ninguém é super mulher. E hoje eu consigo ter um equilíbrio familiar muito grande, sabe? Eu sou uma outra pessoa hoje, consegui, sabe assim, colocar os pés no chão, recebo meus filhos vão para a escola de manhã, hoje. Então, de manhã é o período que eu vou para a padaria, organizo tudo o que preciso, faço isso, faço aquilo, beleza, chegou 1h, é o meu horário de ir para casa, receber os meus filhos. Conseguiu dividir. Sim, que legal. Tem que ter. Aí, de manhã, o Valmir fica mais nas compras, fazendo mais o que precisa. E daí, à tarde, ele fica mais na padaria. Daí, eu vou para casa com as crianças. Consigo fazer a tarefa com a Alice. Consigo brincar com eles. Consigo, sabe, organizar a minha casa. Porque eu tinha uma grande dificuldade em ver a casa bagunçada, sabe? Então, assim, isso também gerava um grande estresse em mim. Né? Meu Deus. Então, assim, depois disso, hoje eu consigo, sabe? Organizar tudo isso e consigo entender também que eu não dou conta de tudo. E se eu ficar para trás uma roupa, fica. Amanhã eu faço, enfim. Importante. Mas a minha qualidade de vida, o meu emocional hoje olha, eu não consigo nem descrever para vocês do que era ano passado e de como está hoje. Porque às vezes eu penso, meu Deus, por que eu demorei tanto tempo para tomar essa decisão? Para não abrir mão, sabe? Para achar que você de repente vai passar alguma necessidade. E de verdade, assim, ó, Deus tem suprido todas as coisas. Sim. Eu não tenho passado falta de nada. Eu não tenho falta de nada. Tem decisões que a gente fica empurrando com a barriga por medo, né, das consequências. A gente fica imaginando um monte de coisa. Na verdade, é totalmente diferente. Bem isso. É muito legal isso aí, cara. Então, fiquei bem feliz, assim, com a minha decisão, sabe? E pelo apoio da minha família também. E hoje, olha, tá uma bênção. Graças a Deus. Tem saída, então, para quem quer empreender e ser mãe, empreendedora, marido e mulher? Tem saída. Eu acho que é muito importante a mulher, né, ter o seu lugar. Eu acho que ela só precisa... É isso que eu sempre comento. Faça, voe, faça o teu melhor, mas não sacrifique a sua família. Eu acho que tem formas da gente fazer isso. Não sacrifique a sua família, porque hoje as crianças estão... a idade que eles absorvem tudo, sabe? Então, assim, nós como adultos, quantos de nós não carregamos coisas, né? Da nossa infância, que às vezes não foi muito bem trabalhado. E eu pensei muito nisso. Eu falei, poxa,
eu não quero que a minha filha mais tarde olhe para mim e fale, mãe, eu só via você trabalhando, eu não via você dando atenção para mim. Então, assim, e a idade dela é crucial, né? Então, eu pensei muito nisso. Então, eu super apoio todas as mulheres, até porque eu ainda trabalho, eu corro atrás daquilo que eu quero e eu super apoio. Eu acho que a mulher precisa, sim, mas sempre equilibrando tudo isso, sabe? A sua família, eu sou muito família, né? Eu acho que a gente precisa cuidar da nossa família. Sim. Então... Não só a mulher precisa, mas como a sociedade precisa da mulher. Em geral. Tem várias funções que são cruciais que só a mulher consegue desempenhar. Não exatamente. Adianta. Só a mulher. Tem uma sensibilidade para algumas coisas, Sim. né? Então, eu penso muito sobre isso. A gente precisa estar ativa, a gente precisa ser relevante para essa sociedade, mas também precisa ser relevante dentro da sua casa. Sim. Sabe? Então, olha, a gente está falando então que aqui o serviço, o teu negócio é bem puxado, né? E também tu conciliar com a família, então, saber dividir ali, dá muita briga. Eu falo assim porque a minha mulher também ela é empreendedora, né? E também mãe, né, de uma menina e vai vir agora o próximo, né? Eita. E assim, é muito puxado para ela, né? Ela manter o negócio dela, a família, a casa, tudo isso. Tu consegue dar uma dica para essas mulheres aí que estão aí vendo a gente? Algum conselho, alguma dica para elas, assim, para ela que quer começar ou tem alguma coisa já em andamento de negócio? Saber conciliar a parte de negócios com a família também, assim? Tu consegue dar uma dica pra gente? Então, nós precisamos, né, ter em mente que você é mãe, Sim. Que você é esposa. Geralmente, o que acontece? Quando a gente começa a galgar, né, muitos patamares e começa a ter sucesso, Isso. alguma coisa, se a gente não equilibrar isso, alguma coisa vai sofrer, sabe? Então, a gente vê, hoje em dia, várias situações familiares, né? Que envolvem, às vezes, exatamente isso. Então, a minha dica é isso. Você faça, empreenda, sabendo que você também tem outras questões. Sim. Você precisa encontrar esse equilíbrio, entendeu? Quando que eu vou fazer, quando que eu vou dar atenção para o meu negócio? Que negócio eu vou fazer? Que tempo esse negócio vai me tirar, né? E você tem que ter a parceria ali, ó. Teu marido tá de acordo, enfim. Eu acho ajudar, que né? se tu é casada, né? Se você não é casada, eu penso que tem que ter uma parceria. Como que nós vamos, como o Amilcar comentou, como que a gente vai equilibrar as questões da casa? Porque assim, ó, eu não tenho quem me ajude todos os dias na casa, né? Eu tenho uma pessoa uma vez na semana que me dá, assim, uma grande força. Mas se você não tem nenhuma vez na semana, eu sou uma pessoa que não consigo ver a casa bagunçada. Então isso era um problema sério para mim. Conciliar tudo isso e mais a casa organizada. Tem mulher que não é tanto, né? Se a casa tá legal, assim, show. Mas eu era bem complicada. Eu era bem difícil com relação à minha casa. Então, isso me consumia muito. E o que eu tive que aprender? Eu tive que aprender que eu não preciso fazer tudo todos os dias. Eu posso deixar uma roupinha para passar amanhã. Eu posso deixar uma coisinha para fazer amanhã. Então, assim, eu tive que aprender comigo mesma, sabe? Tive que primeiro conquistar a parceria do meu marido, porque por eu ser muito estressada, ele já estava também estressado. Sim. Então, hoje, e como eu te falei, eu priorizei a minha família. Então, assim, ó, os meus filhos estudam de manhã. Então, é de manhã que eu atuo no meu negócio. De manhã eu atuo no meu negócio, resolvi aqui, à tarde eu tenho para eles. Se eu preciso voltar à tarde para resolver alguma coisa, eu volto. Vou com eles, mas é tudo coisa rápida, assim, sabe? Eu acho que é o se conhecer, né? Primeiro, se conhecer como mulher, né? Quais são as minhas prioridades, né? Exatamente. Quais são as prioridades do meu negócio? Onde eu quero chegar, né? Ter a visão de futuro. O meu casamento.
tá alinhado, como que, né? Tudo a conversa, entender tudo que tá ao teu redor, eu acho que fica muito mais fácil, Muito mais fácil. É porque o erro é a gente tentar fazer tudo pela força do braço. Exato. Né? Eu quero fazer e não importa o que tiver do lado, eu vou fazer e deu, né? Aí gera o estresse, gera as brigas, porque a gente tem uma visão, não tem a visão de todo, né? Exatamente. Esse conciliar ali que é o mais difícil. Na verdade, ele não é o difícil, é a decisão que não é tomada, ela fica, Sim. né? A gente não toma essa decisão, fica ali empurrando com a barriga, né? Daí depois que a gente entende que precisa conversar, precisa tal, Verdade. né? Aí começa a ter os resultados, os frutos. A minha dica, assim, ó, é priorizar. Então, assim, não saia, não abandone o seu negócio, mas priorize aquilo que é importante, sabe? Então, e daí tu vai conseguir lidar com tudo, sabe? Às vezes a gente quer ter muito sucesso, né? A gente quer ser muito vista e acaba sacrificando. Eu falo de família porque foi a minha realidade, entendeu? Mas existem outras realidades também. Mas se eu não priorizasse a família, quem sabe hoje eu não estaria com a minha família. Porque estava bem difícil a situação. Então, eu priorizei a minha família. Sim, legal. E hoje consigo dar conta. Que legal, que legal. Eu queria falar um pouco ali dessa transição agora, né? Esse novo desafio que tu tá buscando aí. Eu não sei o que eu posso falar, até onde eu posso chegar, mas eu queria entender o que te motivou a seguir essa linha, né? De querer mudar alguma coisa na sociedade, talvez como pré-candidata a vereadora. Então, por eu trabalhar há muito tempo já, né, no serviço público, eu já trabalhei em várias eleições, eu sempre estive, né, nesse meio. Sempre fiz parte, sempre estive mesmo, assim, engajada com essa questão de política, sabe? Com essa questão política. E hoje, eu trabalhei já para várias pessoas. Então, de repente, assim, eu pensei, poxa, eu acho que eu consigo contribuir de uma outra forma, sabe? Pela nossa cidade. Eu sou uma pessoa, eu tô em crescimento, eu não sei tudo, mas eu sempre busquei sempre entender algumas coisas. E eu entendo que com aquilo que eu já aprendi, eu posso, sabe, ajudar um pouco a cidade. Então, assim, o papel do vereador é bem importante, é bem relevante. A nossa vida, na verdade, depende de política pública. Toda a nossa vida depende de política pública. Se você for parar para analisar, tudo aquilo que a gente vive hoje, quem decide são os governantes. Então, baseado assim, ó, em querer valorizar mesmo a mulher na política, porque ainda é bem pouco, né? Como tu diz, tem coisas que só a mulher consegue enxergar, né? A valorização da mulher na política, eu consegui contribuir com a minha experiência na educação, com a minha experiência no empreendedorismo, porque a educação precisa muito de políticas públicas que melhore a educação. Os empreendedores também precisam, porque a gente sabe que existe muitos desafios para os empreendedores. Sim, né? A gente tem várias coisas que dependem, às vezes, de uma política pública. Então, as mulheres precisam ser olhadas, sabe, com políticas públicas. Os homens precisam ser olhados, porque às vezes a gente fala muito da mulher, mas e os homens? Os homens também precisam ser olhados, sabe? As crianças precisam ser olhadas. E eu, movida por isso mesmo, assim, porque lá no CI, eu sempre procurei fazer, assim, ó, o meu melhor. Às vezes eu não tinha solução para a mãe, às vezes eu não tinha solução para o problema do pai, mas eu acolhia. Eu, sabe, assim, sentava com aquela pessoa, conversava, ouvia. Sim. Só isso já fazia ela ficar melhor. Já fazia ela, poxa, obrigada, sabe? Aquilo que eu podia resolver, eu resolvia. Então, eu sempre tive, assim, no meu interior,
servir as pessoas. Isso é papo de político, né? Não, não é. Por isso que eu digo ali, por isso que eu disse que Deus sempre te prepara, né? Sempre te treina. Porque hoje o que tu tá buscando, né, é o que tu fazia lá. Escutava isso, né, a dor dos pais, das crianças tal, e tentava resolver. Porque a voz hoje do município, né, dos bairros, é o vereador. É o vereador. Né? O vereador vai lá levar lá na Câmara lá o que precisa ser mudado naquele local, né? E por eu ter essa experiência da educação, né? Na verdade, as minhas duas bandeiras é aquilo que eu mais tenho experiência, né? Não significa que de repente eu não vou atuar em outros âmbitos aí da saúde, que também precisa muito, né? Mas eu não tenho tanta propriedade para falar de saúde, por exemplo, ainda, né? Então, eu sempre busquei servir as pessoas. Lá no CI, a mãe saía, eu ia atrás, vamos tentar achar uma solução para o problema dela, conversava com quem, né, com os meus superiores e tal. E na padaria a gente serve muitas pessoas. A gente não vende só. A gente não quer só vender. A gente serve muitas pessoas também. Os meus pais sempre serviram muitas pessoas, muitas instituições, igrejas, sabe, que precisam. A gente vai ter um evento, pode doar alguma coisa. Meus pais sempre serviram as pessoas. Sim. E eu também trago isso para o meu negócio. Quando precisa, a gente serve alguém. Então, não é só isso mesmo, não é só isso, só vender, essa daí só pensa em dinheiro, não. Se a gente tem a oportunidade de servir, a gente serve. Sim. A gente serve na igreja também. E o meu maior propósito é isso, sabe? As pessoas tendem a dizer, porque política é uma coisa horrorosa, porque política é suja. Esse é um ponto importante, né? Porque, assim, a gente tem sempre uma visão de política sendo suja, exatamente o que tu falou ali, né? Os corruptos, os não sei o quê. Só que o que né? Isso é até uma frase, eu não sei de quem mas o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. O silêncio dos bons, exatamente. Então, pensando nisso, o cenário político atual do Brasil não é, vamos dizer, os cenários em geral não é o mais favorável. A política sempre teve, né, os seus desafios, mas se a gente se calar, vai ter sempre alguém que vai estar. Então, assim, o meu propósito é exatamente esse, sabe? É lutar pelos meus princípios e valores, sabe? Porque, assim, se eu não lutar, outra pessoa vai lá com os princípios e valores dela. Uma coisa importante que eu acho que eu até posso contribuir com isso para a candidatura, né? Para tua candidatura, sobre, né? Tu falou ali que tu tem duas bandeiras, né? Empreendedorismo, né? E ensino, né? E ainda não tem um pouco da saúde. Mas eu vejo assim, que são vários vereadores. Sim. Né? Cada um tem sua visão. Tem sua visão. Se todo mundo tentar abraçar tudo, eu vejo pelo funcionário que vem aqui, que ele fala que faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. E no fim não faz nada bom. Não faz nada, exatamente. Né? Talvez se focasse numa visão só e resolver aquele problema, mas com autoridade, com propriedade, com resultados, seria muito mais, teria muito mais contribuição com a sociedade, que aquele que quer abraçar tudo, quer ser amigo de todo mundo e tal. Né? Então, eu acho que é importante isso, né? Trazer o melhor da gente para o lugar que a gente vai ir. Exatamente. Né? Então, como eu consigo transitar mais nesses dois ambientes, então vai ser aquilo que eu tenho uma visão assim melhor de educação, melhor de empreendedorismo. Então essas vão ser as minhas bandeiras. Eu vou contribuir com certeza com tudo o que precisar, mas eu tenho uma questão assim que hoje é uma dor muito grande do município, as crianças com necessidades especiais, né? Então eu quero realmente contribuir com a cidade. Quero fazer a cidade que eu escolhi para viver melhor. Então, quando eu cheguei em Araquari, essa cidade não era nada, não era nem conhecida. Eu cheguei, era só mato e não tinha nada aqui. Eu vim morar em Araquari, exatamente, tempo da olaria, há 30 anos atrás que eu vim morar para cá. Então, de repente, a cidade cresceu de uma forma tão grande e precisa de pessoas que consigam pensar sobre isso. Sim. Eu vi aqui
como diretora lá, precisava de alguma coisa, uma gincana, não sei o que, tu corria atrás de patrocínio, de não sei o que, buscava sempre, né? Essa garra de querer resolver e querer... Era muito legal isso, eu acho que vai contribuir muito, né? Sim, eu sempre tive muita vontade, assim, eu sempre trabalhei muito. Como eu sempre falo, eu não sou perfeita, mas eu sempre tive muita vontade de alcançar os objetivos a que eu me proponho, sabe? Então, assim, nessa carreira agora, na política é a mesma coisa, é um desafio, né? Eu tenho vivenciado experiências boas, né? Não sei se vai vir as experiências ruins, mas eu tenho vivenciado bastante coisa boa, assim, e é um outro aprendizado, sabe? É um outro aprendizado. Tu vai ter que buscar conhecimento também para atuar. Não adianta eu querer ser uma pessoa e não contribuir com nada. Eu quero contribuir. Então, assim, já estou estudando muito sobre políticas públicas, sobre leis, várias coisas que precisam, né? Que a gente precisa saber para fazer um projeto, para ter, né, uma linha, enfim, para apresentar alguma coisa. Então, agora, essa foi a minha motivação, assim, por eu já estar sempre envolvida nesse meio e querer fazer parte, e querer, sei lá, trazer mais soluções, de repente, para as pessoas com isso. Eu acho que vai ser muito legal essa experiência aí, Ali. Tu tá quebrando um paradigma, talvez, eu não sei se tem na tua família política, acho que não tem, né? Nenhum. É só empreendedor, né? Tudo raiz ainda. Só empreendedor, Que legal, cara. Eu que sempre estive fora do empreendedorismo também, sabe? Então, hoje, a maioria deles são empreendedores. Que legal. Eu queria que tu deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, né? Especialmente para mulheres que querem empreender. Eu sei que tu já falou bastante sobre esse assunto, né? Mas algo assim que fique marcado aí no nosso podcast. Então, tem o pastor Nicolete, que é o fundador da Igreja Recomeçar, que eu faço parte, o Amilcar, o Maicon faz parte. Ele tem uma ministração dele em João 7:38. E diz assim, até anotei aqui, ó. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E eu sempre digo, ele sempre diz, o pastor Nicolete, eu estou usando as palavras dele, mas eu queria deixar exatamente isso para as mulheres hoje. Ele comenta, baseado nesse versículo, que tudo o que nós temos já está dentro, Deus já colocou dentro de nós. Tudo que nós vamos fazer, tudo que nós somos, Deus já colocou dentro de nós. Então, é só deixar fluir. Então, para as mulheres, né, que de repente estão sem perspectiva nenhuma, poxa, para que eu nasci? O que eu vim fazer nesse mundo? Deus já colocou tudo dentro de você. É só você deixar fluir. A gente às vezes pensa, mas como que eu vou fazer? Ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. Está dentro de você. Então você precisa tomar uma decisão, tomar postura, né? Tomar posição, como diz a pastora Drica, toma posição, se posiciona e deixa fluir aquilo que Deus já colocou dentro de você. Então, isso que eu queria deixar não somente para as mulheres, mas para mim também, né? Eu acho que a gente precisa aprender. Eu estou aprendendo muito hoje aqui de manhã, sabe? Estou aprendendo muito. Então, aquilo que Deus colocou dentro de você, deixa fluir. A gente, às vezes, precisa de um incentivo, mas já está dentro de você. Procura dentro de você aquilo que vai despontar aí para a tua vida, para o teu empreendedorismo, enfim, para aquilo que tu deseja e almeja. É isso. Que legal. Cara, foi uma honra, foi muito legal, muito interessante conhecer mais da Alessandra, né? Conhecer mais da professora, da mãe, Alessandra, né? A gente tem o contato ali só de igreja e às vezes não conhece, né, o profundo. Exatamente. Foi muito legal ver essa história, onde tu quer chegar, né? Eu quero te agradecer por essa contribuição ao nosso podcast, que tem muito sucesso na tua trajetória nova. Obrigada, né? Nos teus negócios, na tua família. Que Deus sempre abençoe e sempre esteja te guiando. Amém. E eu estou muito honrada de estar aqui hoje, de participar. Quero agradecer também. E vamos lá.
Eu queria te agradecer e já pegar a tua última frase, eu vou pegar para mim também. Eu já vou botar em prática. Exatamente, não é só para as mulheres, Sim, né? É para os homens também, com certeza. Tudo aquilo, Deus já colocou dentro de nós tudo aquilo que a gente precisa. Isso aí. Então, fechou, muito obrigado, Alessandra. Muito obrigada. É isso aí. Tchau, galera. Valeu.